1000 dias do governo presidente Jair Bolsonaro, o que foi feito, o que não foi feito, o que deixaram o homem fazer. Apesar da intensa problemática econômica relacionada com a pandemia da Covid-19, que o nosso presidente da República alertou lá atrás aos prefeitos e governadores, que com as medidas de distanciamento social radicais, com as medidas de lockdown, de toque de recolher radicais, que muitos estados e municípios estariam e efetivamente fizeram, estariam fazendo e efetivamente fizeram, com todas essas medidas, a economia iria se fragilizar mais do que o que obrigatoriamente ocorreria por conta da pandemia. Ainda assim, apesar dos demais entes federados não terem seguido as recomendações da União Federal, do presidente da República, enfim, ainda que o Brasil tenha sido um corpo sem cabeça, o governo brasileiro tenha sido um corpo sem cabeça durante a pandemia da Covid-19, e ficou sem cabeça, a cabeça foi decepada pelo STF, ao entendimento de um falso pacto federativo, em que a União Federal não prepondera sobre os Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Apesar disso tudo, e apesar de possuirmos um ministro da Economia que não é o meu preferido, não concordo com o nosso ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, até porque eu estudo economia diferentemente de alguns setores de opinião, os formadores de opinião, alguns jornalistas de setor que existem no Brasil. Eu estudo economia, que é uma ciência análoga ao meu direito de origem. Não concordo com Paulo Guedes, principalmente na supervalorização do dólar, mas o fato é que Paulo Guedes está conseguindo manter o Brasil à tona e em crescimento, e com um PIB em crescimento, que se não é em índices almejados, pranteados, satisfatórios, em virtude da pandemia, é aquilo que se pode. É igual a história da Coronavac. É a vacina que se tem, o que se tinha na época. Então tem que ser ela, é ela ou ela, né? Paulo Guedes tem conseguido, apesar da pandemia, manter o Brasil aí no rumo, apesar da inflação que volta a preocupar, chega aos 2 dígitos anuais, está longe de ser uma hiperinflação, jamais será uma hiperinflação, mas começa a corroer moeda, começa a preocupar dona de casa, começa a preocupar em gôndola de supermercado, em bomba de posto de combustível, começa a ficar preocupante a coisa. E eu acho que o nosso super-ministro da Economia, que, repito, não concordo muito com ele, vai ter que se virar aí nos 30, né, os nos 60, ou nos 90, ou em mais 1000 dias. O fato é que não dá para continuar subindo o preço como está, não. Bolsonaro, eu conheci ele muito antes dele ser pré-candidato. Nos encontramos 2 ou 3 vezes. Em todas as oportunidades em que a gente se encontrou e que eu vislumbrei que o brilho dele seria ainda mais intenso do que até então o era, como deputado federal de várias legislaturas, ele falou comigo: vou apanhar 4 anos. Eu só acho que ele errou. Ele não vai apanhar 4 anos, não. Ele vai apanhar 8 anos. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.